Bom dia! Hoje estou aqui num cenário diferente, a gente está aqui fora, mas isso não nos impossibilita de fazer o nosso devocional. Então, nós estamos no capítulo 5 de Provérbios. Vamos começar os nossos estudos de hoje. Capítulo 5. Advertência contra o adultério. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel. É afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. O que esses versículos querem nos dizer? Aqui ele começa descrevendo algo que parece bom. Os lábios que destilam mel, a voz suave como o azeite. Ou seja, é algo atraente, é agradável, é sedutor. E não chega de forma feia ou óbvia. Muito pelo contrário, chega de um jeito que encanta. Isso não precisa ser só sobre pessoa. Pode ser qualquer coisa na vida que te seduz. Então, como uma escolha errada, que parece inofensiva, um relacionamento que começa leve, mas não é saudável, um hábito que dá prazer no começo, mas a gente sabe que aquele hábito ele é destrutivo. É aquele tipo de coisa que tu olha e pensa, não tem nada demais nisso. Só que na parte do versículo 4, ele já quebra essa ilusão, onde diz, mas no final é amarga e afiada como a espada. O problema não está no começo, o problema está no fim, porque o erro quase nunca se apresenta como erro. Ele vem disfarçado de prazer, de leveza, de tá tudo bem, mas depois machuca, pesa, corta e deixa marcas, E onde diz, os pés descem para a morte. Ou seja, não é uma coisa neutra, Toda escolha ela te leva para algum lugar. Trazendo alguns exemplos para a gente, tá? Para contextualizar. Por exemplo, vícios em redes sociais. Tu pega o celular só um pouquinho, para relaxar, para distrair, para ver uma coisa rápida. Parece inofensivo e é gostoso de fazer isso. Mas aí depois tu percebe que tu tá perdendo tempo, tu começa a te comparar, tu fica ansiosa, tu te sente improdutiva. E é essa a ideia. No começo é prazer, e depois gera um desgaste na gente. Quer dizer que tu não pode mexer nas redes sociais? Não, não é isso. É quando tu nota que tu tá passando dos limites, Quando tu precisa pegar o celular para tudo. Vou no banheiro, vou levar o celular. Tô cansada, vou descansar, pega o celular. Tu não oxigena o cérebro. Um outro exemplo são os gastos por impulso. Tu compra algo porque pensando, eu mereço, é só dessa vez, tá barato. Na hora dá uma sensação boa, mas depois fica preocupada, Gera a preocupação com o valor da fatura do cartão, vira um descontrole financeiro, pesa no teu bolso, então tu vai ter que deixar de adquirir uma coisa que é essencial quando vê para pagar aquilo ali que foi uma compra por impulso. No começo é uma satisfação e no final gera preocupação. Ou conversas inocentes que passam do limite. Tu começa a conversa com alguém e aquela conversa ali ela é leve, ela é divertida, ela até sem maldade, Só que aquilo ali, quando a pessoa começa a fazer rir, te dá atenção, tudo parece doce como mel, mas aos poucos começa a cruzar um limite. Que aí isso daí pode afetar o teu relacionamento, a tua paz, a paz do teu companheiro, da tua companheira. E uma coisa que era para ser leve no início, acaba se tornando um problema. Um outro exemplo muito comum é a procrastinação. Tu pensa, depois eu faço, hoje eu não estou com vontade. Quem nunca fez isso, Só que isso aí depois acumula tarefas, começa a gerar ansiedade, trava a tua vida. E no começo seria um alívio, um alívio na sensação ali só do momento, porque tu não estava afim, e no final se torna uma pressão. E outro exemplo é com a comida, que a gente tem o hábito de pensar, é só hoje, não tem problema. E realmente não tem problema quando é um dia. Tem problema quando isso daí vira um padrão na tua vida. Quando qualquer emoção, qualquer problema, ou enfim,
Porque se é para comemorar, a gente vai para a comida. Se quando a gente está triste, a gente vai para a comida. E qual é o resultado disso? A tua autoestima fica mais baixa, a tua saúde também fica com problemas. Enfim, já não tem mais aquela energia, aquele fôlego. E o que era para ser só hoje não tem problema, começa a se tornar um problema sim na tua vida, porque aí é falta de domínio próprio, é falta de autocontrole e não está cuidando da tua saúde. E seguimos. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida. Há algum homem cruel para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço? No final da vida você gemerá, com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Quando ele fala, não se desvie das minhas palavras, é porque é muito fácil a gente ouvir, ou até a gente ler, né, algo que é certo e mesmo assim escolher outro caminho. E não é por falta de entendimento, né, mas porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. E aí vem a parte onde diz, fica longe, não te aproxima. Então tu consegue perceber que não é nem para testar, não é nem para ver até onde dá, é para nem chegar perto. Porque tem coisas na vida que não é sobre força de vontade, é sobre uma decisão de tu nem te envolver, tu nem chegar perto daquilo. Porque senão quando tu vê, já foi. E aí ele começa a mostrar o preço disso. Deus fala sobre perder o vigor. E isso é muito real, porque escolhas erradas, elas não tiram tudo de uma vez. Tu vai perdendo o teu vigor, né? Ou seja, vai sugando aos poucos a tua energia, vai sugando aos poucos a tua paz, a tua clareza e até a tua identidade. E aí chega naquele ponto que ninguém gosta de falar, mas acontece o quê? O arrependimento. E não é só poderia ter feito diferente. É um peso mesmo, é um cansaço de quem olha para trás e percebe que foi se perdendo no caminho. Que até diz aqui, você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão, não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. O mais duro é isso, a pessoa ela reconhece que foi avisada. Então, onde fala, né, como odiei a disciplina, não a ouvi, ou seja, não era falta de direção, era uma escolha que a pessoa estava fazendo. Isso mexe porque muitas vezes a gente sabe, né, a gente sente, a gente percebe sinais, mas ignora. E no final as consequências aparecem. Não fica escondido, a vida mostra isso pra gente. Então, para resumir, tem coisas que não valem o teste, não valem a curiosidade, não valem o só dessa vez. E seguimos. Beba das águas da sua cisterna, águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Aqui entra uma parte que é muito engraçada, que diz assim, ó, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Onde diz, beba das águas da sua própria cisterna. É como se estivesse dizendo, tá? Valoriza o que é teu. No contexto, o versículo ele está falando sobre relacionamento, sobre o casamento, tá? Mas o princípio é mais profundo. Então, o que ele quer dizer? Não fica buscando fora aquilo que Deus já te deu. E no versículo seguinte também diz, por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas? Aqui Deus está nos falando sobre não sair por aí espalhando algo que é íntimo, tá? Algo que é valioso. Então, vou te dar um exemplo. Contar a tua vida para qualquer pessoa, tá?
tu abre teu coração, tu fala dos sentimentos, tu fala dos teus problemas, dos teus sonhos, mas quando vê a pessoa, ela não tem maturidade para aquilo ali, ou para te aconselhar, ou para te ouvir, né? E também, muitas vezes, a pessoa nem tem intimidade contigo. E aí, qual é o resultado disso? Tu te esvazia e, às vezes, ainda te machuca. Nem todo mundo merece acesso ao nosso interior. Um exemplo muito comum é uma roda de mulheres, né? Acredito que homens também, quando vê, façam isso. Mas é muito comum, assim, eu já presenciei muitas vezes isso. Tu tá numa roda e aí elas começam a reclamar do marido, começam a reclamar das coisas em casa. Porque meu marido isso, meu marido aquilo. E as outras mulheres que estão na roda também começam a reclamar. Uma fala e aí a outra, mas o meu que fez isso, o meu que fez aquilo. E aí tu não te dá de conta que tu começa a abrir a tua intimidade. Começa a abrir os detalhes do teu relacionamento para pessoas e ambientes errados. Então, tem algumas coisas que elas precisam ficar protegidas para se manter saudável. Por isso que o versículo fala: por que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas? Que elas sejam exclusivamente suas, ou seja, aquilo que é precioso, que é de valor, tem que ser protegido. E agora o texto ele começa a ficar mais leve, né? Porque onde diz ali, ó, alegre-se com a sua esposa da sua juventude. Ou seja, aprende a te alegrar com o que é certo. Muitas pessoas caem em caminhos errados, não só por fraqueza, mas porque não aprenderam a valorizar o que já têm. E quando o texto fala ali, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer, sempre tu te embriague, né, com os carinhos dela, que eu falei, né, aqui vem uma parte muito engraçada, porque a primeira vez que eu li ali a Bíblia, chamando a mulher de gazela, eu achei a coisa mais estranha do mundo. Mas analisando o contexto, a cultura da época, né, e a cultura da época em que foi escrito, aí veio o entendimento. E quando o texto ele chama a esposa de gazela ou corça, não é aleatório. Naquela cultura, esses animais eram vistos como símbolo de beleza, né, de beleza natural, de delicadeza, de leveza, graça no jeito de se mover. É como se fosse uma forma poética até, né, de dizer, olha para tua esposa, enxerga nela a beleza, o encanto, a suavidade, valoriza isso. Além do que a gazela também é um animal ágil, né, um animal sensível, difícil de capturar. Ou seja, não é algo bruto, se trata de qualquer jeito. A mulher ela deve ser tratada com cuidado, com atenção, com valorização. E trazendo para os dias de hoje, né, seria como alguém dizer: admira tua mulher, admira quem está contigo, vê beleza nela, se encanta com ela, né, não trata como uma mulher comum. A tua esposa ela é especial, porque o problema que o texto combate é justamente esse: quando a pessoa ela deixa de valorizar o que ela tem, né, e começa a olhar para fora. Aí vem a parte que diz que os seios te fartem de prazer, que os carinhos dela te embriaguem. E o que quer dizer aqui? Né? Aqui está falando de intimidade, de desejo, de conexão física. Dentro do casamento, isso é muito importante. A Bíblia, ela não trata o prazer como algo errado. Ela mostra que o prazer ele tem um lugar saudável para existir. E quando fala embriagar, não é no sentido negativo. É como se dissesse assim, ó, te envolve, te alegra, né? Fica satisfeito ali. É uma entrega emocional e física dentro de um ambiente seguro e correto. E seguimos. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. Depois de tudo que ele explicou, agora vem uma pergunta de confronto. Por que ser desencaminhado? É como se ele dissesse: tu já entendeu onde isso vai dar, então por que escolher esse caminho? E isso é muito real, porque muitas vezes a gente não erra por falta de informação. A gente erra porque se deixa levar, né? E quando ele fala abraçar o seio de uma leviana, ele está falando sobre se envolver com algo, né, ou alguém que não tem valor, que aquilo ali não tem estrutura, que não vai te levar para lugar nenhum.
É trocar o que poderia ser muito bom por uma coisa momentânea, por uma coisa vazia. E aí entra um ponto muito forte, onde fala, né? O Senhor vê os caminhos. Ou seja, nada é escondido de Deus. Mas não é só no sentido de Deus tá vendo para te punir. Não, é mais profundo que isso. Né? Deus, ele vê o caminho que tu tá construindo. Então, cada escolha da tua vida, ela tá te levando para algum lugar. E isso tá diante de Deus. Ele tá analisando o que tu tá construindo aí. E depois o versículo fala uma coisa muito importante, onde diz: as maldades o prendem. Então, tu consegue perceber isso? Que o problema não é só fazer algo errado, é que isso começa a te prender. Começa como escolha, vira um hábito e depois vira algo que tu não consegue sair com facilidade. O pecado, ele nunca vem com aparência de prisão. E onde diz: andará cambaleando por causa da sua insensatez. Ou seja, a pessoa perde a direção, ela fica confusa, perdida, sem firmeza nas decisões. A falta de sabedoria, ela desorganiza toda a tua vida. E agora que a gente chegou no final desse capítulo 5, vamos fazer as nossas perguntas de reflexões. Hoje eu trouxe várias perguntas, tá? Então eu vou deixar elas aqui na descrição do vídeo. E aproveitando, se tu gostou do vídeo de hoje, se te edificou, já deixa o teu joinha também, porque isso aí me ajuda bastante, né, a seguir produzindo esses conteúdos e compartilhando eles. E aí, então, para tu lembrar dessas perguntas e fazer essa reflexão, elas estão aqui na descrição do vídeo, tá? Mesmo assim, vou falar para vocês. O que hoje na minha vida parece inofensivo, mas lá no fundo eu sei que pode me prejudicar? O que hoje está sugando a minha energia aos poucos? Em quais áreas da minha vida está faltando disciplina e eu já estou sentindo o preço disso? O que eu estou plantando agora e que tipo de fruto que eu vou colher depois? Existe algo que, se eu continuar, pode virar um arrependimento no futuro? Eu tenho valorizado o que eu já tenho ou eu estou sempre olhando para fora? Quem realmente tem acesso ao meu interior? E isso faz sentido? Eu tenho controle sobre os meus hábitos ou eles que estão me controlando? E o que hoje está me afastando da minha essência? As minhas escolhas, elas estão alinhadas com a pessoa a qual eu quero me tornar? Então façam uma reflexão, uma sugestão para vocês. Tem um caderno de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, como queira chamar. E aí escreve, eu vou deixar essas perguntas aqui na descrição do vídeo, e aí escrevam essas perguntas para vocês poderem fazer essa reflexão. Porque quando a gente escreve, tu tem uma clareza maior, né, do que só eu falando aqui, tu pensando rapidinho. Então vamos fazer a nossa oração. Fecha teus olhos, te concentra. Pai, muito obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigada, meu Deus, pela tua proteção, pelo teu amor. Eu peço, Senhor, que tu abençoe cada pessoa que está ouvindo essas aulas, cada pessoa, Pai, que está buscando mais sabedoria, mais conhecimento, mais a tua presença na vida delas, meu Deus. Eu peço que tu esteja sempre com a gente, que tu nos mostre quais caminhos tu quer pra gente, qual o teu propósito. Nos dá sabedoria, meu Pai. Nos dá sabedoria para que a gente sempre possa seguir pelo teu caminho. Te agradeço imensamente, Senhor. Tu nos abençoe com saúde, nos abençoe com tranquilidade, com paz, com direcionamento e que seja sempre feita a tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. E muito obrigada também pela tua presença aqui hoje e a gente se encontra amanhã. Um beijo.